Maravilha, voltamos aqui para mais uma aula de Direito Eleitoral e eu quero dar continuidade com você aqui em Lei dos Partidos Políticos. Lei dos Partidos Políticos. Vamos lá? Bom, dentro desse contexto, o que é que você deve saber? Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Então, vou anotar bem essa observação. O filiado de um partido político, ele tem direitos e deveres idênticos dentro do mesmo partido. Não há distinção nenhuma no que tange ao filiado A ou B. Na teoria, aqui para concurso público. Porém, nós sabemos muito bem que infelizmente, existe sim a situação em que tem diferença, óbvio, entre o candidato A e B. Claro que o partido, ele vai o quê? Ele vai dar condições melhores àquele candidato em que, consequentemente, tem mais condições de êxito, mais condições de ganho. Isso é evidente, isso é óbvio. Mas, para efeito de concurso, não há o que se falar em diferenciação no que tange ao filiado A ou ao filiado B. Não há diferença nenhuma neste sentido. Diante desse contexto, ele tem direito ao quê, professor? O fulano que é filiado, ele tem direito ao quê? Ele tem direito a participar dos eventos daquele partido, de se reunir nas convenções municipais, estaduais e nacionais. Ele pode ter voz ativa no que tange ao partido, pedir a palavra para que diga exatamente o que pensa e votar a favor de fulano ou beltrano a seu critério. Ele não pode, este filiado, ele não pode, em hipótese nenhuma, sofrer qualquer privação por ser ligado ao candidato A ou B daquele partido. Professor, e quais são os seus deveres? O dever que ele tem é um dever extremamente tranquilo. Ele tem o dever de apenas se filiar. Ele não tem nenhum outro dever. Se ele não quiser participar de convenções, de grupos de WhatsApp, se ele não quiser se candidatar, ele pode fazer isso. Por exemplo, eu sou filiado a um partido político. E eles estão me apurriando a vida para eu sair candidato. Isso é fato verídico. Eu acabei de mandar uma mensagem. Eu não vou sair candidato. Eu não quero sair candidato. Tá ok? Eu gosto de trabalhar nesta área como advogado, como assessor, como professor. Mas eu não quero ser político. Essa é a ideia. Não gosto. Tá certo? Eu gosto da lei, da matéria, mas eu não quero ser o político da história. Por quê? Eu não tenho a obrigação de aceitar uma candidatura. Porque para eu ser candidato, eles são obrigados a terem de mim uma carta de próprio punho. Então, o que eu devo notar? É obrigatório que exista pelo candidato uma carta de próprio punho, com o objetivo de garantir ou de requerer aquela candidatura. Se não tiver essa carta de próprio punho, não há o que se falar em candidatura desta pessoa. Ou seja, fato verídico, mandei mesmo, eu não quero ser candidato. Não me interessa, me desculpe, mas não me interessa porque minhas atividades são outras. Diante dessa situação, professor, o dever é de ser filiado e também de se desfiliar quando bem entender. Agora, se acontecer da pessoa, ela está filiada em um partido e se filiar em outro partido. Bom, o juiz eleitoral encontrará uma duplicidade de filiação. O juiz eleitoral, ele vai intimar a pessoa a escolher entre o partido A ou o partido B. Se a pessoa
ficar inerte, será cancelado nos dois partidos. Ou seja, a pessoa que está afiliada a um partido político, a pessoa que está afiliada a um partido político e se filia a outro, o juiz eleitoral a intima, com o objetivo principal de escolher entre A e B. Se não escolher, cancela a inscrição deste eleitor nesses dois partidos. Pode voltar a ser filiado? Claro, mas não há necessidade, se não quiser, tá ok? Esse é o direito inerente. Diante desta situação, tá certo? Opa, vamos lá. Diante desta situação que você deve se atentar, a ação do partido político tem caráter nacional e é exercida de acordo com o quê? Com o seu estatuto e programa, sem a subordinação de entidade ou de governos estrangeiros. Muito bem. O partido político, ele é o chamado partido nacionalista. Partido nacionalista. O que isso significa? Partido nacionalista é aquele que defende interesses da nação brasileira. Não pode receber nenhum benefício, nenhuma doação, nenhuma situação de entidades estrangeiras. Nenhuma situação de entidades estrangeiras. Sobre esse contexto aqui, ou seja, sobre esse contexto, não houve nenhum tipo, obviamente, de ligação. Não há nenhum tipo de ligação entre os partidos com entidades estrangeiras. Porque se houver, será cassado o registro desse partido. Notemos isso. Se o partido político tiver ligação com a entidade ou governo estrangeiro, será cassado o registro deste partido. Essa é a resposta. Cancelado. Será o quê? Totalmente zerado desse partido político. Professor, mas uma vez que ele tem cancelado e é transitado e julgado esta situação, esse partido político, ele pode necessariamente requerer um novo registro? Aí pode. Aí não tem problema nenhum. Muito bem, professor, entendi. Então, se eu encontrar alguma questão, e nessa questão falar sobre estrangeiro, ajuda estrangeira, apoio estrangeiro, embaixadas, opa! Não pode. É totalmente falso. Muito bem. Já na sequência sobre lei de partidos políticos, o que eu devo saber? Que é vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar o quê? Uniforme para os seus membros. Meu Deus, nós vivemos no século passado 2 regimes ditatoriais. O de Vargas, a partir de 37, e os militares, a partir de 64. Diante dessas duas experiências nefastas que o Brasil teve, obviamente a Constituição de 88, ela veio assegurar a democracia e, consequentemente, a possibilidade do cidadão de escolher quem serão seus representantes. Situação essa que não existiu nesses dois momentos. Existia de forma fajuta. Porque, obviamente, que aquele que era contra o sistema era, enfim, você sabe o resultado, era morto, era desaparecido. Agora, o que acontece? A lei agora é expressa no artigo 6º, partido político. É vedado a utilização de quê? De partido político que ministra instrução militar ou paramilitar. Não pode utilizar uniforme para os seus membros. Dá um exemplo. O partido nazista, ele utilizava o uniforme para os seus. Uniforme para os seus. Diante dessa situação, no Brasil, é terminantemente proibido. Olha que maravilha aqui, ó. Olha que beleza. Nós aqui ministrando aula para vocês. E vou lembrar, divulguem. Por favor, fale do nosso curso nas redes sociais, porque aqui o nosso curso Intelecto é o melhor instrumento para você mandar bem na prova do TRE. Então, você que está me assistindo, está acompanhando, obviamente, as nossas aulas, sabe que aqui você encontra professores de renome que estão na maioria desses cursos renomados aí.
Mas você vai encontrar esses professores aqui, dando o mesmo conteúdo, só que com preço muito mais acessível a você. Diante desta situação, divulgue o nosso curso, por favor. Isso fará toda a diferença aqui para nós. Então, nós te ajudamos e você nos ajude também. Combinado? Bora! Dentro ainda de partido político, que eu devo saber? Que o partido político, após adquirir a personalidade jurídica, na forma civil, ele registra o seu estatuto no TSE. Então, vamos lá. Perguntinha clássica de concurso. Essa é uma pergunta óbvia de recurso. Quando o partido adquire a personalidade jurídica, adquire a partir do registro do seu estatuto no TSE. É claro que o partido político, após adquirir a personalidade jurídica na forma civil, registra o seu estatuto. Registrando o seu estatuto, já pode trabalhar e pode regimentar pessoas, enfim, para que sejam feito o devido trabalho. Então, só pode trabalhar o partido, só pode divulgar o partido, se tiver o seu registro no seu estatuto no TSE. Vamos dar sequência aqui, que essa matéria é boa demais. Olha aí, ó. Criação de um partido político. Eu quero criar um partido. Partido, vamos lá. Partido dos advogados. Posso fazer isso? Não. Partido dos médicos? Não. Não pode. Tá certo? Como é possível hoje? Você não pode criar partidos de uma classe. Você pode criar partidos. Mas não tem o partido dos aposentados, enfim. Peraí. Aposentado não é uma classe. Aposentado é um estado de espírito. Aposentado não é classe. Aposentado é a pessoa que já trabalhou, deu a sua contribuição produtiva para o Brasil, e o Brasil, o mínimo que pode fazer é dar uma contribuição financeira para esse aposentado, para que ele tenha, no mínimo aqui, uma vida tranquila na terceira idade. A ideia é essa. Então, aposentado não é, tem o partido das mulheres agora. Mulher também não é uma classe. Mulher é a nossa flor. Mulher enfim, vou falar o que de mulher? Mulher é tudo de bom. Né? Gostamos tanto disso que eu sou casado com uma. Né? A minha flor, minha mulher. Beijo para ela. É o seguinte. Agora, eu posso registrar um partido, por exemplo, Partido dos Estudantes. Já é possível. Porque não é uma classe. Mas eu não posso abrir um partido dos advogados. Por isso que não existe. Se pudesse, já não teria. Partido dos médicos, dos advogados. Coisa que mais tem no Congresso de advogado, pô. Quando eu vou lá, eu só vejo colega, né, advogado. Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partidos políticos. Quer dizer, tem que ser eleitores que não sejam filiados a outros partidos, porque isso é incorporação. Correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados da última eleição para a Câmara dos Deputados, não computando os votos em branco e nulos, distribuído por 1/3 ou mais dos estados, com no mínimo 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. E como eu disse a você, só pode ser feito o registro, obviamente, do estatuto do partido, se porventura ocorrer essa distribuição em pelo menos 5 estados, tá ok? Distribuídos desta monta. Mas tem que ocorrer o trabalho por parte desse partido num período de pelo menos de 2 anos. Grava isso aí. Muito bem. Ainda dentro de partido político. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no TSE pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e televisão nos termos fixados da lei do partido político. Ótimo. O fundo partidário é um fundo de reserva disponibilizado a todos os partidos que tenham, obviamente, representação no Congresso Nacional e, consequentemente, uma vez que esse partido ele tem representação no Congresso, ele pode participar do acesso gratuito de rádio e TV. Claro,
Por isso que você vê muitas vezes propaganda eleitoral, um dia é de um partido, só aquele partido. Aqueles, né, jingles rápidos e depois aquele programa maior de 10 minutos, normalmente no horário aí nobre, horário do Jornal Nacional. E numa outra semana, um outro partido, e assim sucessivamente. E ainda, nesse contexto, só poderá participar do fundo partidário quem tem representação. Professor, me explica uma coisa. Se porventura o partido não tiver representação, terá fundo partidário? Não, não terá. É por isso que muitas vezes um partido recém-criado consegue angariar diversos deputados. Por quê? Porque com certeza são feitas promessas. Ô, deputado, se você vir para o nosso partido, eu vou receber tanto de fundo partidário. E é claro que nós vamos ajudar o senhor na próxima campanha. É essa a conversa. É por isso que eu falo que eu sou totalmente contrário a essa quantidade de partidos que tem no Brasil. Ok? Isso deixa muita brecha para a corrupção. E ainda dá tempo, somente o registro do estatuto do partido no TSE assegura a exclusividade da sua denominação, siglas, símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que tenham a induzir erro ou confusão. Exemplo, o PSDB tem o tucano azul, o PT tem a estrela vermelha, e assim sucessivamente. Mas essas marcas que a gente vê desses partidos, somente é possível quando ocorrer o registro do estatuto no TSE. Não havendo registro do estatuto no TSE, não há o que se falar em situação que envolva, vamos dizer, plágio. Por exemplo, o partido da Marina, Sustentabilidade, por exemplo. Vamos imaginar que ela tem um símbolo, deve ser uma árvore, claro, porque a linha de pensamento dela sempre é o meio ambiente, deve ser uma árvore, acredito eu. Aí eu quero abrir um partido, sei lá, partido dos Estudantes, e quero usar uma árvore. Se a Marina não registrou o estatuto dela no TSE, eu posso usar a árvore e registrar primeiro. Ou seja, o que assegura o nome, sigla, símbolo, número, é o registro no TSE. Então, anotemos isso, que é apenas após o registro no TSE, é apenas após o registro TST, que ficará assegurado o nome, o símbolo, a sigla, o número daquele partido. E as cores, né? Cada partido, obviamente, tem a sua cor denominada. Muito bem. Com isto, eu fecho mais essa aula com você. Obrigado. Continuemos ao estudo. Maravilha, meu amigo e amiga. Voltamos para mais uma aula. E aí, já tomou seu cafezinho? Já deu uma chacoalhada? Acordou? Como é que tá aí? Porque nós também aqui, claro, paramos, vamos tomar o nosso cafezinho, voltamos. É importante dessa parada. Aqui está o cuidado que nós do curso Intelecto estamos tendo com você. Porque normalmente as aulas que você vê aí pelo mercado são de 30, 40 minutos, uma hora e meia. Eu já vi aula de 1h30. Não há santo aluno que consiga prestar atenção. É muito melhor aulas de 15 a 20 minutos no máximo para próxima aula. Porque parece 20 minutos passa muito rápido e, consequentemente, isso diluído em doses homeopáticas. É muito melhor a você. Então esse é o cuidado, porque também nós paramos, é bom professor também, o professor para a cada 20 minutos, dá uma água, volta muito mais empenhado, muito mais com vontade de dar aula. Então vamos lá, com essa energia boa, eu quero compartilhar com você. Ainda estou falando sobre partidos políticos e o que você deve saber sobre esse assunto. O partido com registro no TSE pode credenciar, respectivamente. Eu já vi questões caindo nesse sentido. E caindo de que maneira para você? Caindo que o registro é feito no TRE. Não, não é no TRE. Olha aqui, é no TSE. Esse é o ponto importante. Se você lembrar desta informação, eu tenho certeza que você não vai errar a peça, né? A questão. Vamos lá, quem que não vai poder credenciar?
Delegado perante o juiz eleitoral. Para que serve o delegado, professor? Por que, professor, serve o delegado? O delegado serve para quê? Para que ele faça a fiscalização no dia da eleição. Professor, você sabe que entre 16 e até 18 anos o voto é facultativo. O garoto, a garota com 16, 17 anos, já pode votar? Pode. Mas pode ser mesário? Não. Não pode ser mesário e não pode ser nem delegado. Então anota aí, vamos lá. O menor de 18 e o maior de 16, entre 16 e 18 anos, poderá se alistar e votar. Poderá se alistar e votar. Mas, alistar e votar, mas não poderá ser mesário. Sabe lá no dia da eleição, os mesários bonitinhos, sentados ali? O menor não pode ser mesário e, obviamente, não pode ser delegado também. Muito bem, professor, entendi. Vamos para o item número 2 aqui, vem comigo. Também, havendo registro no TSE, poderá também credenciar delegados perante ao juiz eleitoral, perante ao TRE e perante ao TSE. Ou seja, havendo o registro no TSE, pode ter delegados nessas 3 situações. Aí é critério do partido, obviamente, quem serão os delegados. Normalmente, delegado é quando você vai votar e você encontra uma pessoa com um adesivo no peito. Normalmente um adesivo triangular, escrito delegado eleitoral. Eles enchem até o peito, né? Eu sou o delegado eleitoral. Parece um delegadão mesmo, né? Tá aqui, enfim. Meu, é só para fiscalizar o negócio. Nada além disso. Ninguém merece. Vamos lá. Parágrafo único aqui do artigo 11. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais, os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o TRE e juízes eleitorais do respectivo estado, e o Distrito Federal ou território federal, quando existia, não existe mais. E os credenciados pelo municipal perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Claro, se eu sou delegado municipal, eu só posso representar, obviamente, aquele partido na esfera municipal. Da mesma maneira, se for estadual ou nacional. Tudo bem? Ou seja, anotemos isso, que o delegado deverá respeitar a sua competência diante do registro feito. A sua competência diante do registro que foi feito, que foi realizado. Muito bem. Ainda falando sobre partidos políticos. Quem tiver curiosidade, pode me mandar um e-mail, porque eu recebi um e-mail do TRE me dizendo que como que se faz para fazer um estatuto de um partido. Quem tiver curiosidade, pode mandar um e-mail que eu mando esse material específico para você. Esse material, ele não é obrigatório para o concurso, mas é um material que é para tirar curiosidades e, eventualmente, para quem trabalha nessa área. Então, quem quiser, pode mandar, que eu mando para você. Bora! Vamos falar agora sobre estatuto, programa, estatuto, esse tipo de coisa? Cai na prova, professor? Cai tudo isso aqui. Como é que eu faço para lembrar tudo isso aí? Veja essa aula quantas vezes você puder. E, consequentemente, veja o material que eu deixei disponibilizado para você aí. Tá bom? Vamos lá. Observadas as disposições constitucionais e da lei dos partidos políticos, o partido é livre para fixar em seu programa seus objetivos políticos e para estabelecer em seu estatuto a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Então vem cá. O partido político, ele é autônomo. O que eu estou querendo dizer?
O partido político, ele é autônomo no que tange a sua regulamentação. Em outras palavras, o partido político ele vai seguir o seu devido às suas regras. Então, como essa questão pode cair para você? Que o partido político, sim, deverá respeitar as suas regras e, consequentemente, os seus filiados deverão respeitá-las. E os seus filiados deverão respeitá-las. Trocando em miúdos com você aqui. Respeitando a norma constitucional e a lei dos partidos políticos, pode ser criado qualquer tipo de situação, inclusive para efeito de processo de expulsão. É mesmo? Consta, professor, processo de expulsão do partido político? Claro, é exatamente, nós não temos isso. O partido é livre para criar os processos de expulsão, processos de expulsão de determinado filiado, sempre objetivando a oportunidade de lhe dar exatamente o contraditório e a ampla defesa. A condição de dar o contraditório e da ampla defesa. É imprescindível isso. É extremamente importante. Todo mundo que sofre um processo, sendo ele judicial ou extrajudicial, é imprescindível que exista o quê? O contraditório e a ampla defesa. Nem que sejam prazos exíguos, mas são prazos que deverão ser respeitados, a princípio, por todos os partidos. Eventual partido que não respeitar isso, qual que é a resposta? Seu registro será cassado. Ou seja, partido que não respeita o contraditório e não respeita a ampla defesa, o seu registro será cassado junto ao TSE. Legal, né? Eu adoro esse assunto, sabia? Eu curto demais essa matéria aqui. É bom demais. O estatuto do partido deve conter o quê? Deve conter, entre outras situações, normas sobre o nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede da capital federal. Opa, questão boa! Todo partido político tem que ter sede na capital federal, lá em Brasília. Quando eu estou aqui, Brasília para cá. Tem que ter Brasília, é lá. Ou seja, por quê? Porque todo partido político tem que ter o bendito registro no cartório, lá de Brasília, no TSE. Tem que ter sede lá, em Brasília. E outra coisa, todo estatuto deve conter exatamente isso, tá? Segundo ponto, deve ter a filiação e o desligamento, a forma de desligamento de seus membros. Claro, tanto a filiação, assim como a desfiliação, desligamento. É super simples a desfiliação. Filiação também é muito fácil, é apenas um preenchimento de uma guia, muito simples, com o nome, dados pessoais e principalmente o número do eleitor. E como se faz para o desligamento, professor? O desligamento de qualquer o desligamento de qualquer filiado deve ser feito de próprio punho e protocolado no próprio partido. Já tem partidos que aceitam o desfiliamento por e-mail, mas são raros. Normalmente você tem que fazer um pedido, por escrito, por motivos pessoais, venho por meio desta pedir a solicitação do meu desligamento deste partido. Local e data e assina e entrega, ok? 2 vias, sempre fica uma via, e normalmente você será informado que você foi desfiliado daquele partido político. E também deverá constar o quê? Os direitos e os deveres dos filiados. Os direitos e os deveres dos filiados. Claro, todo estatuto deverá constar os direitos e os deveres de todos os seus filiados. Por que isso, professor? Para que fique assegurado, para que fique claro e evidenciado que trata-se de uma situação em que está proveniente do regime democrático e, obviamente, a possibilidade de utilização do seu sufrágio. Muito bem. Ainda constará no estatuto o modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis mundial,
municipal, estadual, nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros. Então é imprescindível que no estatuto tenha, obviamente, toda a conotação e o registro, toda a forma e o registro para que os seus membros eles sejam escolhidos. Presidente, secretário, financeiro, departamento, enfim, toda a estrutura daquele partido. Também, como funciona a fidelidade partidária. Fidelidade partidária é o seguinte: aquele mandato não é daquela pessoa, hein? Não é daquela pessoa. Então imaginemos aqui, eu fui candidato pelo partido PX e quero passar para o PZ. Não. Existe uma discussão muito grande nisso, porque o mandato não é da pessoa, é do partido, para exatamente ter essa filiação partidária. Disciplinas partidárias, processo de apuração das infrações e aplicação da penalidade, aquilo que eu disse, sempre assegurado o amplo direito de defesa. Outro ponto, condições e forma de escolha de seus candidatos a cargo e funções eletivas. Ainda, as finanças, contabilidades e todas as fontes de receita do partido. E ainda também os critérios de distribuição do recurso do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional. Como eu disse a você, o fundo partidário ele tem essa conotação. É uma verba governamental que o partido recebe e ele deve dividir isso na esfera municipal, estadual e nacional. Só que essa divisão municipal, estadual e nacional tem que estar no estatuto. E ainda temos a resolução do TSE 22090, 2005, que o Diretório Regional Municipal, diretamente beneficiado por conduta vedada, será excluído da distribuição de recursos de multas dela oriundas. Claro, se tiver culpa no cartório, não receberá. E o procedimento de reforma do programa do Estatuto. Também deverá constar, obviamente, a forma de como que esse estatuto deverá ser reformulado. Tá ok? Muito bem. Com isso, eu fecho o estatuto e eu fecho mais essa aula também. Agradeço a você. Continue estudando.